Graça e paz. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a vida dos amados que estão entrando conosco na live do meio-dia da Igreja Batista da Lagoinha. Eu sou o pastor Alexandre, sou pastor voluntário da Igreja Batista da Lagoinha em Piracicaba. Sou membro da Igreja Lagoinha em Piracicaba, eu e minha família. E nós estamos nesse período de pandemia, fazendo as lives e para manter o contato com o povo. Ontem nós tivemos o culto da fé, ontem à noite nós tivemos o culto de fé com o pastor Santiago, e foi uma bênção o culto também, um louvor abençoado, uma palavra abençoada. E hoje nós estamos aqui novamente com você para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas pastor, todos os dias você tem que ter uma palavra diferente para estar ministrando ao povo? Na realidade, a gente já está acostumado, né? Principalmente quem já pastoreou a igreja, sabe que muitas vezes você, às vezes, prega 3 vezes por semana quando você pastoreia a igreja. 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, você tem que ter uma mensagem diferente uma da outra para estar ministrando. E houve uma época na minha vida que eu pastoreei uma igreja que nós tínhamos 3 cultos por dia. Você já imagina isso, 3 cultos por dia, 10 da manhã, 3 da tarde e 7:30 da noite. E eu pregava nos 3 cultos praticamente. Os 3 cultos, eu já tenho a voz rouca, né? E nessa época eu fiquei de uma forma assim que eu fui na fonoaudióloga e ela falou para mim assim, fonoaudiólogo, se você quiser ter voz para continuar a se comunicar, né? Não digo nem a pregar, você vai ter que ficar praticamente mudo durante um mês, sem falar, e durante um mês, e tomando um medicamento, né? Dando descanso para a voz. E nessa época eu tinha uma igreja, eu pastoreava uma igreja que nós tínhamos 3 cultos por dia. Então você imagina, né? Então, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, Ele nos dá mensagem. Ele nos dá mensagem independente do dia que for. Nós procuramos estar sempre em contato com Deus, né, para que Ele nos dê uma mensagem para o teu coração. E todo dia tem que ser uma mensagem nova, porque se você observar, quando o povo de Israel estava no deserto, vinha o maná sobre eles. O que era o maná? Maná, eles pegaram aquele pão de mel, parecia um pão de mel, né? Um bolo de mel, e eles falaram assim, o que é isto? Que significa em hebraico maná, que caía dos céus. Então de segunda até sexta-feira vinha sobre eles aquele pão do céu, e eles não podiam guardar para outro dia. É interessante que se eles guardassem para o outro dia, aquele pão criava bicho, aquele alimento criava bicho, eles não podiam guardar para outro dia, a não ser no sábado. Como o judeu guarda o sábado, então quando vinha na sexta ele permanecia, ele era conservado no período do sábado. Então por que isso? Porque o maná, deixa eu falar uma coisa para você que me ouve aí, muitas pessoas estão entrando, estão convidando pessoas para entrar, ele tem que ser um maná fresco, o maná tem que ser fresco. Eu não posso viver com o maná da semana passada, eu não posso viver com o maná de um mês atrás. Eu recebi uma palavra há um mês atrás. Não, o maná tem que ser fresco, tem que ser o maná de hoje. E hoje você está recebendo um maná. Está aí o Zé, meu amigão aí, o baterista Zé. Você está recebendo um maná fresco, um maná que desceu hoje. Esse maná que você vai receber não é um maná que eu recebi há 30 anos atrás. Não, eu recebi hoje. Recebi hoje esse maná, buscando a Deus, em intimidade com o Senhor. E ele disse, olha, esse é um maná para hoje. A Aline está aí também, para falar para o teu coração, Solon, os irmãos que estão aí conosco, amém? Glória a Deus. Então nós vamos ministrar um maná, Juliette, de hoje, de agora, para o seu coração. E esse maná, eu quero falar hoje sobre semear, sobre semeadura. Você já parou para pensar como importante que é a lei da semeadura? A lei da semeadura é um dos princípios bíblicos mais lindos que existe. O judeu, ele cumpre isso à risca. Por isso que o judeu é um povo abençoado, é um povo próspero,
Onde tem um judeu, você vê ali o que? Uma pessoa próspera e abençoada. Então, na semeadura, você não é obrigado a semear. A semeadura é opcional, mas a colheita, ela não é opcional, a colheita é obrigatória. Na colheita você vai ver que tudo aquilo que eu e você semeamos, um dia na nossa vida nós vamos colher. Por isso que eu digo sempre, semeie coisas boas, semeie coisas abençoadas, a tua palavra é uma semente, a tua atitude é uma semente, a tua vida é uma semente. Esses dias eu falei aqui na Páscoa, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele ficará só. Mas quando ele morre, ele dá fruto e abençoa a vida de outras pessoas. Então hoje você vai aprender o que? Semear. A sua vida é uma semeadura. O contato que você tem com as pessoas, a palavra que você fala para uma pessoa, o sentimento que nós temos perante outras pessoas, o sentimento que nós temos dentro do nosso coração, tudo é uma semente que um dia vai nascer. Eu digo sempre que a semente é uma nota promissória assinada, que está onde? Está no mundo espiritual. Um dia você vai pagar o preço daquela nota promissória. Um dia eu vou pagar o preço daquela nota promissória. Então, por que eu estou falando isso? Tem tanta gente fazendo tanta coisa, amados, aí que acha que não vai dar nada, né? Fazendo coisas porque acha que é poderoso, porque acha que é grande, que tem dinheiro, então faz as coisas no escondido, faz as coisas no oculto, mas a verdade ela vem à tona. A Bíblia diz, tudo aquilo que está feito debaixo do telhado, será um dia mostrado aonde? Em cima dos telhados, será revelado. Não há nada que seja feito que não seja revelado. E a Bíblia diz, pelos profetas do Senhor. Então, nós estamos vivendo um momento, o quê? Que muitas pessoas fazem as coisas achando que não vai ter consequência, que não vai ter problema nenhum. A pessoa vai lá, rouba respirador, a pessoa vai lá, faz trapaça, a pessoa vai lá, desvia dinheiro, vai lá, mata as pessoas, faz isso, faz aquilo, mata a criança, faz isso, faz aquilo. Ela acha que não vai dar nada, mas no tempo certo a verdade vem à tona. E tudo aquilo que você semear, você vai colher. Então nós temos que aprender isso, porque quando eu aprendi isso na minha vida, isso trouxe para mim responsabilidade. Então eu posso viver minha vida na liberdade do Espírito Santo, mas sabendo que um dia eu vou comparecer diante do trono branco, diante de Jesus, para dar conta de todas as minhas ações aqui na face da terra. Então eu quero falar sobre semeadura com você. Eu quero que você, enquanto você vai abrindo a Bíblia aí em Gálatas capítulo 6, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esse momento, essa palavra que nós vamos ministrar ao coração do povo que está nos assistindo. E eu quero pedir que o Senhor traga mais pessoas, que mais pessoas entrem aí na página para ouvir essa mensagem e que o Senhor ministre no nosso coração, que tudo aquilo que nós semearmos, nós certamente vamos colher. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos lá então, pessoal. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se você está me acompanhando aí na Bíblia, se você não está, só ouça e deixe Deus falar com você. Gálatas capítulo 6, verso 7. Diz assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará ou colherá. Porque o que semeia na carne também ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então eu quero falar com você o seguinte: será que você está semeando no Espírito? Ou será que você está semeando na carne? Semear no Espírito é plantar coisas boas, é plantar coisas que não nos venham causar arrependimento no futuro, é plantar coisas que estão abençoando a vida de pessoas, é plantar coisas que são puras, que são boas, que são agradáveis, que são de boa fama, é plantar sementes que tragam honra e não vergonha, e não desonra, porque se semeamos no Espírito também colheremos.
Quem semeia as coisas boas vai colher o que? Coisas boas. Mas se você semeia na carne, e é interessante, quando nós falamos isso, se você quiser ler depois, não vou ter tempo de ler tudo aqui agora, mas se você semeia na carne, está aqui Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim, olha, digo isto, porém, andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne, porque a carne luta contra o espírito, não é verdade? É uma luta da carne contra o espírito, e do espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aqui segue 18 verbos aqui, para você ver o que são as obras da carne, né? Semear na carne, a prostituição, a impureza, a lascívia, que significa também a malícia, a idolatria, tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, a feitiçaria, também pode-se dizer aqui, a rebelião, né? A rebeldia, pode-se dizer como feitiçaria no original, as inimizades, as brigas, as inimizades, as porfias, as emulações, que também são referentes a brigas, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, isso aqui é perigoso, hein? Glutonaria e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, essa plantação aqui, desses 18 verbos, eles falam de semear na carne. A pessoa que está semeando na carne, semeando idolatria, semeando prostituição, semeando malícia, semeando vício, semeando briga, semeando contenda, semeando discórdia, semeando problemas, aquela pessoa que parece que gosta, né? Gosta de estar envolvida em confusão, gosta de estar envolvida em coisas que não provém de Deus. Então, estas coisas é uma plantação segundo a carne. E se nós estamos semeando alguma dessas coisas, o fruto certamente virá na hora certa, e será um fruto ruim, será o fruto que diz lá, o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas dizem, coitado daquela pessoa, você viu o que aconteceu na vida daquela pessoa? Ela era tão boazinha com todo mundo, ele era tão bonzinho, mas você não vê o que a pessoa veio semeando ao longo da vida. Ao longo da vida, a pessoa vê só um momento, né? Às vezes tem até pessoa que fala, tadinho daquela pessoa, estava até indo na igreja, pastor. Estava até indo na igreja do meu bairro lá, mas estava indo na igreja agora, um mês atrás. E os outros 40 anos atrás? Onde que a pessoa foi? O que a pessoa estava fazendo? Então, meu amado, Deus perdoa o pecado, mas muitas vezes a consequência daquilo que a gente vem plantando ao longo dos anos, no momento certo a gente acaba colhendo. Vou dar um exemplo para você, a pessoa fumou 30, 40 anos, ela veio para Jesus, aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, mas eu pergunto para você, como é que está o quadro clínico dos pulmões dessa pessoa? A pessoa aceitou Jesus, o espírito, a alma aceitou Jesus, e o corpo veio com aquela consequência, 40 anos fumando. Muitas pessoas depois que se convertem acabam tendo problemas pulmonares, e a pessoa fala, pastor, tadinha, ela estava servindo Jesus, mas ela veio 40 anos fumando, e ela colheu o quê? A consequência de algo que ela veio plantando durante tanto tempo. A pessoa era envolvida com crime, a pessoa roubou, fez isso, matou, estuprou, fez de tudo, aí aceitou Jesus, glória a Deus, aceitou Jesus lá no culto de domingo, fez a oração, aceitou Jesus, está na igreja, daqui a pouco está lá cultuando a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus está comigo, encosta o oficial de justiça. Olha, vou com mandado de busca aqui, com mandado aqui de prisão, vou ter que levar você embora. Mas eu estou na igreja aqui servindo Jesus, olha a minha Bíblia aqui, pergunta lá para o pastor. Já aconteceu em igrejas que eu pastoreava isso. Aconteceu em igrejas que eu pastoreava isso. O moço estava lá servindo Jesus, lá um tempo na igreja, estava até cuidando da mesa de som na igreja, de repente caiu um mandado de busca lá, de prisão, levaram embora.
Pastor, mas ele não estava servindo Jesus? Estava, amado. Mas o que veio plantando? O que veio plantando durante o tempo, ele veio nasceu naquele tempo. Ele estava servindo Jesus, agora tem que fazer o quê? Tem que ir preso, ficar lá, passar o tempo dele lá, sair, pagar o que deve e seguir a vida em frente. Então, eu quero que você leia depois esse texto aqui, de Gálatas 5, do versículo 18 em diante, para você ver todas as obras da carne, e ver se alguma dessas você tem feito. Mas o que semeia no Espírito, o que é semear no Espírito? Gálatas 5, 22, diz assim, mas o fruto do Espírito, olha aí, todo aquele que semeia colhe fruto, todo aquele que planta vai colher fruto, mas o fruto do Espírito, note que diz no singular, o fruto do Espírito, é um cacho, né, como um cacho de uvas. O fruto do Espírito é caridade ou amor. Vem Bequinha aqui, ó. Dá um alô pro pessoal lá, Bequinha. Oi. Isso. Ops. Fala boa tarde pro pessoal lá. Boa tarde. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Essa é a Rebeca, abençoada por Deus. Deus me deu o nome dela quando ela estava, a mamãe estava grávida, né? Papai orou e aí Deus falou, pode chamar ela de Rebeca. Chama ela de Rebeca. E Rebeca significa uma mulher de uma beleza impressionante e aquela que une. E aí Deus falou, chama de Rebeca. Eu peguei lá e coloquei o nome dela de Rebeca, abençoada por Deus, né, filha? Uhum. Papai vai continuar a live aqui, tá bom? Depois o papai fica com você, tá bom? Tá. Tá bom? Dá um beijo no papai. Tá bom, Deus abençoe. Então vamos lá. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmãos, quando você semeia no Espírito, você vai colher no Espírito. O fruto do Espírito, fala aqui em Gálatas 5:22, é amor. Você já percebeu que quanto mais você planta amor, mais você colhe amor? Olha aqui ainda. Isso. E a Pepe? Isso. Amém, Bequinha. Quanto mais você planta amor, mais você vai colher amor. Amor é uma semente que quanto mais eu planto, mais eu tenho para plantar. Quanto mais eu planto, mais eu colho e mais eu tenho para plantar. Quando você semeia amor, outra coisa, alegria, paz, semear a paz, semear a alegria, semear o que? A longanimidade, semear o que? A benignidade, semear a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então fala o que? De uma pessoa que tem semeado coisas boas e ela tem colhido na vida dela o que? O fato dela ser uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa com temperança, uma pessoa que é feliz, que é alegre, a alegria do coração aformoseia o rosto, uma pessoa que é boa, uma pessoa que é benigna, uma pessoa que tem um longo ânimo. O pessoal fala, pastor, meu pavio é curto, então Deus vai esticar o teu pavio, você vai ter um longo ânimo, uma longanimidade. E essas coisas aqui, uma pessoa amorosa, são o fruto das pessoas que semeiam no Espírito. Quem semeia no Espírito vai colher o que? No Espírito. Então, a Bíblia diz aqui em Gálatas, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou plantar o que eu quero, não estou nem aí com ninguém. Tudo bem, mas aprenda uma coisa, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Se a semeadura é boa, a colheita é boa. Se a semeadura é na carne, a colheita é na carne. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos, porque o que semeia na carne, ele vai colher o que? A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará ou colherá o que? A vida eterna. Aí tem um texto que o apóstolo Paulo diz à igreja de Gálatas aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Mas nós vivemos uma época em que muitas pessoas estão deixando de fazer o bem, porque elas estão decepcionadas, então elas estão deixando de fazer o bem. Muitas pessoas que faziam o bem, elas falam, agora vai ser do meu jeito, eu vou fazer como eu quero. Mas a Bíblia diz aqui, não nos deixemos de fazer o bem, porque se continuarmos fazendo o bem no tempo certo, no tempo de Deus, certamente nós colheremos
se nós não houvermos desfalecido, se nós não houvermos desistidos. Então continue fazendo essa semeadura com o bem e você vai ver quanto Deus vai te abençoar. Se você puder ir comigo em Gênesis, capítulo 26, enquanto eu preparava esta mensagem, Deus falava no meu coração. Gênesis 26 fala a respeito de uma passagem bíblica no tempo de Abraão, Isaac, e eu quero ler com você. Gênesis 26, verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos judeus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, ou cêntuplo, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. E aí você depois continua a leitura. Amados, a Bíblia fala aqui, irmãos, que a terra onde eles estavam, ela passou por um momento de escassez. E é interessante que quando nós lemos aqui em Gênesis 26, fala que foi uma dificuldade maior do que a dificuldade que veio no tempo de Abraão, que era o pai de Isaac. E quando essa dificuldade veio, essa escassez, essa mudança, havia fome, havia desemprego, haviam problemas financeiros, havia dificuldade até para se alimentar, até para ter o básico. Deus então, ele fala através de uma palavra profética para Isaac, dizendo para Isaac o seguinte, olha Isaac, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Quando nós lemos Egito, na linguagem teológica, nós sempre estamos falando de uma volta a costumes que nós já havíamos abandonado. Nós estamos falando de uma volta a práticas que um dia nós já havíamos dito não, que nós já havíamos rejeitado na nossa vida, aquelas obras da carne que um dia nós cometemos na nossa vida, e quando nós aceitamos a Jesus, houve uma mudança na nossa vida e simbolicamente nós saímos do Egito, né? O Egito simboliza o lugar onde o povo de Israel ficou escravo durante 400 anos. Saímos do Egito e fomos para Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, esse processo da saída do Egito, do lugar antigo, lugar das antigas práticas, para a terra que Deus nos promete, a terra de Canaã, ou seja, a terra que mana leite e mel, é simbolizado na Bíblia através desta passagem. Esta passagem que nós estamos lendo todos os dias aqui para vocês. E quando Deus diz a Isaac, não desça ao Egito, o que Deus está dizendo a Isaac? Isaac, por mais que você esteja passando lutas, por mais que você esteja passando dificuldades, lutas, escassez, que à tua volta você veja o que? Muita fome, veja muitas dificuldades, ele está dizendo, olha, não tome uma atitude precipitada, não tome uma atitude de você recuar, não tome uma atitude de você abandonar aquilo que você já caminhou, não tome uma atitude de você deixar para trás aquilo que eu tenho te ensinado, aquilo que eu tenho te instruído. O momento que você está hoje,
Por mais que não pareça, mas é o momento que eu tenho para a tua vida e o que eu tenho abençoado a tua vida e vou melhorar a tua vida de maneira poderosa onde tu estás. Não desça para o Egito. E ele diz para Isaac, não volte, habita na terra que eu te disser. Então deixa eu falar com você que está me ouvindo. O lugar onde você está plantado, ele está intrinsecamente ligado aos frutos que você vai dar, aos frutos que você vai receber. Mesmo que você esteja passando lutas e dificuldades, eu quero profetizar uma palavra no seu coração. Não tome uma atitude precipitada, não volte, não desça ao Egito, porque muitas vezes haverá pão lá no Egito, mas a tua vida espiritual ela será comprometida por causa de uma atitude que você vai tomar, de uma atitude que você possa ter precipitada, achando que não tem esperança. De repente você pega tudo, desce para o Egito e se corrompe com as coisas que há lá no Egito, abandona tudo, encontra pão de repente, mas nem só de pão viverá o homem, mas quando você tenta voltar, você não consegue mais. Deus disse para ele, habita na terra que eu te disser. Deus estará dando estratégias para você, meu amado. Deus estará dando estratégias para nós, mesmo vivendo em momentos de dificuldade, como a terra tem vivido, como o mundo tem vivido, lockdown aqui, fechamentos aqui, mortes, doenças. Deus está dando estratégia para você, meu amado. E Deus diz a Isaac, Deus diz através aqui do profeta para Isaac, peregrina na terra, eu serei contigo e te abençoarei, e eu abençoarei a tua semente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. A mesma promessa que Deus dá a Abraão. O que Isaac fez? Isaac não vai, ele não sai. Ele tinha nas mãos dele o que? Sementes. Ele tinha nas mãos dele o que? Semente. Semente para poder o que? Plantar. Ele estava vivendo um momento de dificuldade, mas ele não vai para o Egito. Ele não leva aquela semente para semear em outro lugar, em uma terra estranha, uma terra estrangeira, não. Simplesmente, ele pega aquela semente e ele semeia onde ele estava. Ele semeia onde ele estava plantado. Onde você está plantado, irmão, determinará aquilo que Deus está preparando para a tua vida. Então não saia de onde você está, permaneça onde você está. Ele planta aquela semente. Versículo 12 diz, e semeou Isaac naquela mesma terra, não foi em outro lugar, naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Quer dizer para você que nos ouve hoje, você tem feito um plantio, você tem semeado a tua semente, mesmo em lugares difíceis, mas a bênção do Senhor não vai faltar sobre você. E será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Receba esta palavra de Deus na tua vida. Pega essa semente que você tem. Não vai plantar no Egito essa semente, plante aonde você está, aonde Deus tem te colocado, e colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Essa é a razão, irmãos, da nossa vida ser uma vida de bênção. Esta é a razão de nós estarmos vivos. Esta é a razão da promessa de Deus não morrer na nossa vida. O Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. Isaac, ele não foi para o Egito, ele permaneceu onde Deus tinha colocado ele. E é interessante, irmãos, que muitas vezes, quando nós sofremos, muitas vezes dificuldades, e nós não arredamos o pé, nós permanecemos firmes, nós permanecemos semeando a semente no lugar certo, Deus, ele honra. A honra vem, no tempo de Deus a honra vem. Salmo 126, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Gosto muito desse texto bíblico de Salmo 126, versículo 5. Se você puder acompanhar conosco, hoje eu estou falando de semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará, ele colherá, né? Você está plantando coisas boas, Deus vai dar coisas boas para você. Tenha certeza disso, pastor.
mas as pessoas não estão semeando coisas boas na minha vida. Não tem problema, você vai colher o que você plantou. Isso que as pessoas estão plantando, elas vão colher. Você vai colher 100 vezes mais o que você tem plantado. Tenha certeza disso. Salmo 126, versículo 5. Gosto desse texto que diz: os que semeiam em lágrimas, os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmãos, você tem semeado talvez no deserto. Você tem semeado talvez numa terra dura, numa terra seca, numa terra que talvez não haja nem chuvas. Pastor, eu tenho semeado e eu tenho regado essa semente com minhas lágrimas. As minhas lágrimas têm regado essa semente. Esse dia eu estava ouvindo o pastor David Leonardo pregando e ele estava dizendo: a lágrima não cai, a lágrima escorre. Eu gostei muito dessa palavra que eu estava ouvindo. A lágrima, ela tem um percurso. Quando ela está descendo ali, ela fala o que? Da tua história, da tua trajetória, da tua semeadura, de tudo aquilo que você viveu para chegar até aqui. A lágrima não cai, a lágrima escorre. E eu gosto de um texto que diz, que fala nos Salmos, que o Senhor tem colhido as nossas lágrimas e Ele tem colocado as nossas lágrimas num odre, como se fosse um vaso, num odre. E chega um dia, irmãos, que esse odre ele transborda. Chega um dia que esse odre transborda. E, irmão, Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo as tuas lágrimas escorrendo, né? A lágrima não cai, ela escorre. Deus está vendo na tua vida tudo o que você tem passado. Você tem semeado a semente, talvez no coração do teu marido, e ele tem endurecido o coração, não está querendo entregar a vida dele para Jesus, mudar a vida, talvez vive numa vida difícil, talvez de vícios, de embriaguez, mas você continua semeando. Você continua semeando num filho que é rebelde, uma filha talvez que é respondona, que não quer obedecer. Você tem semeado, quem sabe na sua vida profissional, está numa luta, está difícil, você está plantando, mas talvez você não está vendo colheita. Você está semeando com lágrimas, como diz aqui, ó, os que semeiam com lágrimas. Aí vem a promessa, eles ceifarão, eles colherão com alegria. Eles colherão com alegria. Versículo 2, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Você vai voltar como eles voltaram da Babilônia, como o povo de Israel voltou da Babilônia, e eles estavam como os que sonham. A boca se encheu de riso, a boca se encheu de cântico, e as nações em volta, ou seja, aqueles que não acreditavam, eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estão alegres. Muitas pessoas olham para nós e desacreditam, né? Olham para você e te subestimam, desacreditam de você. Mas eles vão ter um dia que também reconhecer na tua vida o quê? Que grandes coisas Deus tem feito por você. E por isso você está alegre. Por quê? Porque você voltará com alegria. Olha o que a Bíblia diz aqui: cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Andando e chorando. Olha que cena forte. A pessoa semeando, né? Mas ela está andando e ao mesmo tempo ela está chorando. Voltará sem dúvida. Tire a dúvida do seu coração. Tire a dúvida do que você está plantando, que você não vai colher. Você vai colher sim. No momento de Deus você vai colher. Eu já vejo Deus colocando na sua mão o quê? O fruto do seu plantio, o fruto do penoso trabalho, o fruto do seu penoso trabalho. Deus está colocando nas tuas mãos o quê? O resultado disso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Todo aquele que leva a preciosa semente, olha aqui a preciosa semente que nós estamos levando aqui, olha, a palavra de Deus.
Não tem como, irmãos, não tem como. Nós estamos levando essa palavra, nós estamos levando. Eles fecham a igreja, nós vamos para as lives, estamos multiplicando. Todo lugar que você vê são lives, ministrando a palavra de Deus. Uma pessoa hoje ela é indesculpável de dizer que ela não ouviu a palavra de Deus, porque em todos os canais, em todos os meios de comunicação, a palavra de Deus tem sido anunciada, a palavra de Deus tem sido semeada. E como diz a palavra em Isaías, capítulo 55, que diz assim: como os céus eles estão distantes da terra, assim será o que? A minha palavra, que não voltará para mim vazia. Assim como a chuva desce do céu e não volta para lá, antes que ela produza a semente para o semeador e pão para aquele que tem fome, assim também será a minha palavra, não voltará para mim vazia, antes ela cumprirá aquilo ao qual ela foi designada. Então você está lançando sementes, as sementes que eu lancei há 10 anos atrás. Pessoa que estava na droga, estava na bebida, estava na vida do crime, estava abandonada, e nós lançamos uma semente. Na minha infância, quando eu morei lá no bairro Alto, ali perto do campo do 15 ali, eu morei ali num lugarzinho que era chamado de Vila Guerra. E quantas pessoas ali, meninos ali, que nós já éramos cristãos na época, né, desde criança, e eles viam o nosso procedimento, a nossa maneira, a maneira que a mamãe criava a gente ali, os filhos, indo para a escola dominical. E ali tinha muita criminalidade, a gente na época viveu, tinha muita criminalidade, tinha muito pecado, muita coisa que não provinha de Deus. E passaram tantos anos, né? Talvez aí quase 40 anos naquela época. E eu vejo hoje na internet, através do Facebook, aí muitas pessoas daquela época que são convertidas hoje. Muito, não é pouco não, muita gente convertida, muita gente que via. Quando a gente voltava da escola dominical, teve uma vez que nós voltamos da escola dominical, e como o bairro na época tinha muita criminalidade, a gente via ali os meninos usando droga ali, às vezes até na garagem. Não era garagem, até na entrada da casa da gente ali, a gente tinha que pedir licença para poder entrar dentro de casa, porque aqueles meninos ficavam ali naquela época, eles tomavam drogas injetáveis, e muitas vezes a gente ouvia, eles falando do lado de fora: vamos pegar e vamos pegar esse 38 aqui, vamos dar uns tiros na porta dessa viúva aqui, assim a gente já mata esses meninos aí, esses crentes aí, a gente já acaba com eles já aí. E a gente lá dentro de casa orando, né, pedindo a Deus que nenhum mal acontecesse, nem para minha mãe, nem para nós, que éramos todos crianças. Aí passado 40 anos, hoje eu vejo aí no Facebook, às vezes encontro na igreja, eles convertidos, crente lá com a Bíblia na mão. Muitos são pastores hoje, são missionários, outros cantam no louvor, outros são diáconos. E aí eu falo assim: olha, mãe, a palavra que nós lançamos, né, naquela época, 40 anos atrás, ela não voltou vazia, ela cumpriu aquilo ao qual ela foi designada. Então eu quero incentivar você, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo o quê? Os seus feixes. O que é o feixe? É a colheita. O que é o feixe? É a colheita que você vai trazer de tudo aquilo que você tem plantado. Uma das sete festas do povo de Israel é a festa da colheita, a festa dos tabernáculos, porque eles acreditam que não há uma colheita se não houver a bênção de Deus antecedendo esta colheita. E eu quero ministrar na tua vida também a festa da colheita na tua vida. Você vai celebrar com toda a tua família essa festa. Por quê? Porque Deus tem mandado chuva serôdia e chuva temporã sobre a tua colheita. Aquela chuva serôdia é aquela chuva fininha, que demora às vezes uma semana, continua chovendo uma semana. E a chuva temporã, aquela pancada de chuva de verão que vem e molha a terra também. E os frutos, eles virão na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe o seu coração,
Esta é a palavra de Deus para nós hoje, tá bom? Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Deixa eu falar com você que me ouve pela primeira vez e, tendo ouvido essa palavra, quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Eu ouvi essa palavra pela primeira vez e eu abro o meu coração para que Jesus entre no meu coração. Eu vou fazer uma oração, eu quero que você repita comigo essa oração. Eu vou orar aqui e onde você estiver, você repete comigo. Você fala junto comigo, eu falo e você repete esta oração. E você vai estar entregando a sua vida para Jesus Cristo. Diga comigo assim, em voz audível, em voz alta, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e guardei no meu coração essas palavras. E eu quero pedir, Jesus, entra no meu coração, habita o meu coração, faça morada no meu coração, perdoa os meus pecados e que o meu nome seja escrito no livro da vida e ali permaneça todos os dias da minha vida, e quando eu não estiver mais aqui, que permaneça eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Você que fez essa oração comigo, você entregou a sua vida para Jesus, você faz parte da família de Deus, onde quer que você esteja, porque eu sei que tem pessoas que nos assistem também em outras cidades. Seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo à família de Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu só vou pedir para você que você se identifique aí. Nós temos uma parte aí para você colocar uma mensagem. Coloca o seu nome aí para nós entrarmos em contato com você. Acena aí para nós podermos entrar em contato com você e temos o seu nome para a oração, tá bom? E para uma visita, se você assim precisar, tá bom? Tá bom? Peço que você faça isso. Eu quero orar por todos os irmãos que participaram desta live do meio-dia, esta live que nós falamos de semear, semeadura, como é importante, né? Isso na nossa vida. Todo dia nós estamos semeando. Viver é uma semeadura. Viver é você semear o quê? Coisas boas na vida de outras pessoas. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, terminamos a live do meio-dia com uma palavra de semeadura na vida de cada irmão que nos ouve. E nós queremos, ó Deus, fechar esta mensagem, dando vida a essa semente, vida e abundância a essa semente que nós plantamos, que é também, Senhor Deus, a palavra que foi lançada, que foi semeada, que jamais voltará vazia, antes cumprirá aquilo ao qual ela foi, ó Deus, designada. Então, abençoa a vida deste irmão, abençoa a vida desta irmã e cumpre, meu Deus, tudo aquilo para o qual esta mensagem foi, ó Deus, separada neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te abençoamos, onde quer que você esteja hoje, para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus, tá bom? Deus guarde a sua vida. A Rebequinha vai dando um tchau já pro pessoal. Amém. Deus abençoe. Só lembrando você que hoje nós temos live 3 da tarde. Temos live às 21 horas com a live das 9 horas da noite. E depois às 22 horas nós temos o culto do Elas, que é o grupo de mulheres aqui da igreja Lagoinha, Piracicaba, tá bom? Dirigido pela pastora Ana. Então, participe você também. Você tem aí o dia todo de mensagens para o seu coração. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Abençoe e guarde cada um de vocês. Participe da live do grupo Elas hoje às 10 da noite, tá bom? Fica na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho. Tchau. Amém. Deus abençoe Papai. você. Amém. Fica com Deus. Ô papai, deixa eu ficar com isso aqui. Olha.